E aí pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo eu vou estar falando um pouco da minha história, como eu me aproximei da música, né? Qual foi o meu crescimento, como tudo começou, na verdade. Aos meus 11 anos de idade, por influência do meu irmão mais velho, ele já estudava em uma escola de música na cidade de Goianápolis, Goiás, e por influência dele, eu comecei a estudar bateria também nessa mesma escola, onde eu comecei a conhecer vários amigos músicos que, além de estudar também na mesma escola, também frequentavam a mesma igreja também, que na verdade era uma igreja evangélica, então, e tocava também nas equipes de louvores, né? Logo após alguns meses aí de aulas, eu comecei a tocar com esses amigos aí na igreja, né? E com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, fui buscando mais conhecimento, querendo sempre estar evoluindo. E algo bem legal que aconteceu na minha iniciação musical é que eu sempre tocava com alguns músicos que já tinham um pouco mais de experiência do que eu, né? Que já estavam mais tempo estudando o instrumento que eles tocavam. E isso me instigou e me influenciou a estar sempre buscando mais conhecimento e para ficar no mesmo nível que eles, né? Então eu lembro aí que nos meus 14 anos eu já estava saindo para outras cidades ali também do Goiás, né, perto dessa cidade onde eu morava, que era Goianápolis, Goiás, para tocar em eventos em igrejas e tudo mais. Não tinha cachê nessa época, a gente fazia porque gostava e também para levar a palavra, né, para levar a música para as pessoas e tudo mais. Então, o início assim da música na minha vida aconteceu dessa forma. Aos meus 16 anos, houve a necessidade de mudar de cidade, para mudar para Goianésia, que atualmente é a cidade onde eu moro, a cidade onde eu construí meu estúdio e onde eu moro até atualmente. E aos 16 anos eu comecei a fazer alguns freelancers, né? Tocando mais em barzinhos, em alguns shows que alguém ou algum cantor contratava. E nessa época eu tinha meus 15, 16 anos. Aos 17 eu já comecei a querer tocar em algumas bandas fixas, né? Da região. Bandinhas mesmos locais, né? Artistas locais. Eu lembro que nessa época eu comecei a trabalhar de garçom também, para começar a querer comprar meus equipamentos, porque até então eu alugava ou pegava emprestado de amigos. Tocando com um artista e outro, eu comecei a querer buscar mais conhecimento nessa época, onde eu comecei a estudar bateria com alguns professores, com alguns músicos bateristas bem consagrados aí no mercado. São professores que fizeram total diferença na minha vida, musicalmente falando e teoricamente falando, né? Guilherme Santana foi um cara de Goiânia, um baterista aí que fez total diferença na minha vida, na minha carreira, né? Porque ele me mostrou algumas técnicas que foram cruciais para eu mudar, para eu refinar as minhas técnicas na época, né? Depois dessas aulas que eu tive com ele, eu mudei totalmente assim a visão técnica de como se toca a bateria. Então, depois disso eu comecei a buscar realmente o conceito de estudar a bateria e onde eu foquei mais. Eu sempre fui um cara que sempre buscou estar no nível de pessoas que eu tocava e no nível de pessoas que eu conhecia que tocavam mais que eu. Então, não para querer me comparar, mas sim para poder estar buscando oportunidades para também estar tocando com essas pessoas que eu era fã na época. E daí eu comecei a estudar masterclasses, videoaulas, Douglas Las Casas, Robertinho Silva, Bruno Valverde, Eloy Casagrande, todos esses músicos que são referências aqui para nós brasileiros. Eu sempre quis ter algumas informações que esses caras tinham e poder absorver essas informações e esses conhecimentos deles de alguma forma. Então, comprei vários cursos, fui estudando sozinho. Eu passei a ter aula com alguns professores de Goiânia também, que inclusive atualmente eu estudo com Alfredo Maranha. E aos meus 19 anos eu tive a primeira oportunidade de tocar com a banda local aqui de Goiânia, perto da cidade onde eu moro. E foi em 2014. É bem recente assim, né?
mas eu já tinha refinado minha técnica, eu já me enxergava como um profissional. Então, a primeira oportunidade que eu tive, dos 18 para os 19 anos, foi com a banda Henrique Rangel, onde eu fiquei de 2014 para 2015. E no ano seguinte, 2015, eu entrei em outra banda, que foi uma oportunidade que me proporcionaram mais desafios, me exigia um pouco mais de experiência. E em 2015 eu entrei na banda chamada Ed Brito Samuel, onde eu fiquei um ano também. Em 2016 eu comecei a tocar com vários artistas de renome, toquei com Rony Max, e nessa época eu fiz alguns shows de banda sub na Maiara e Maraíza, fiz 9 shows, fiz sub também no Zé Neto e Cristiano em 2016, neste mesmo ano. Para quem não sabe, banda sub é quando você substitui o próprio músico que toca com algum artista específico. E no ano seguinte, que já era 2017, eu já tinha recebido a proposta para algumas bandas que, para nós que é do meio sertanejo, assim, já eram as propostas bem legais. E porém eu estava meio que indeciso, porque eu tinha recebido mais de uma proposta ao mesmo tempo. Eu coloquei aí nas mãos de Deus, né? E também fiz a minha parte, né? De estar sempre estudando, sempre mostrando o meu trabalho em redes sociais. E essa foi uma forma de estar sempre em evidência e também mostrando o meu trabalho para as pessoas, para que elas pudessem enxergar o profissional que eu estava me tornando e o profissional que eu poderia ser em relação a oferecer um bom serviço para elas. E essa proposta que definitivamente eu decidi aceitar foi da Simone Simaria, que atualmente eu toco. Então eu me encaixei super bem com a galera, com toda a equipe. Já venho aí fazendo um trabalho de 3 anos, onde eu gravei 2 DVDs, algumas músicas, alguns singles, né? E desde quando eu comecei a minha carreira musical profissional em 2014, eu fiz diversas gravações também em estúdio, onde me proporcionou a ter uma experiência maior no ramo da gravação, onde eu conheci diversas pessoas profissionais que são produtores musicais, onde peguei várias dicas em termos de gravação, em relação ao estúdio, como funciona esse processo de gravação e tudo mais. Isso tudo me serviu de bagagem para eu estar me tornando sempre mais profissional possível. Eu ainda estudo bateria atualmente, porque eu acredito que o estudo ele é eterno e, na verdade, quanto mais você aprende, mais você define que você precisa aprender. Então, eu sou atualmente um amante do conhecimento, eu estou sempre buscando conhecimento. E, inclusive, para fazer o curso, alguns assuntos que eu já sabia, eu fui procurar mais a fundo, porque sempre tem alguma coisinha que a gente sabe que a gente pode aprender. E o conhecimento, como eu disse, é uma coisa que eu gosto muito de estar sempre envolvido e aprendendo. E tanto é que, graças a Deus, eu tive um tempinho aqui para gravar esse curso. Foi um prazer enorme, assim, receber esse convite entre os 3 músicos aí que eu era fã, Vlajonis, o Anderson Nogueira, e comigo vai ser 3 baterias que vocês vão poder aí estudar nesse curso, nesse projeto que é muito bacana, aulas de mestres. E é isso é um resumo bem legal da minha história, e espero que vocês tenham curtido. Eu saí de uma cidade onde tinha menos de 20 mil habitantes, e eu acredito que pela minha idade tem muita coisa ainda para acontecer na minha história profissional com a música e na minha história pessoal também, como ser humano, como pessoa. Então, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco, uma breve história da vida de Marcelo Falcão na música e com a bateria. Tamo junto.